aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aqui presentes no Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, e todos vocês que nos acompanham e participam conosco pela Misericórdia TV. Então hoje nós celebramos a memória de Santa Dulce dos Pobres, e também hoje os santos Ponciano e Hipólito. Então eu optei por celebrar a memória de Santa Dulce dos Pobres, porque é a primeira santa genuinamente brasileira. Então vamos conhecer um pouquinho Santa Dulce dos Pobres. Ela chamava-se Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes e ficou conhecida como Irmã Dulce.
Ela nasceu no dia 26 de maio de 1914, em Salvador, na Bahia, e faleceu no dia 13 de março de 1992. O que podemos destacar da vida de Santa Dulce dos Pobres? Então, uma mulher simples, mas na sua simplicidade, uma mulher determinada, com uma fé inabalável, consagrou a sua vida a Deus, servindo os mais necessitados. Então, tinha como lema de vida, amar e servir. Então, eu fiquei muito feliz quando eles colocaram a data da festa oficial de Santa Dulce, no dia 13 de agosto, o dia do meu aniversário. Então, o meu lema sacerdotal também é esse, amar e servir. Então, fiquei mais feliz ainda quando eles colocaram esta data oficial da sua festa. Então, quando a igreja canoniza um santo, beatifica, primeiro, ela foi beatificada no dia 22 de maio de 2011, como bem-aventurada Dulce dos Pobres. Então a igreja, quando ela chama alguém de bem-aventurada, a igreja não quer idolatrar uma pessoa, mas a igreja quer mostrar para o mundo quem foi esta pessoa durante a sua vida. Então, Santa Dulce dos Pobres, como Jesus, uma mulher que esquecia de si e se preocupava com os pobres marginalizados. Então, naquela época no convento, eles não tinham um hospital. De um galinheiro que não estava sendo usado, a irmã Dulce, ela improvisou um cantinho para recolher aqueles que eram ignorados. Imagina se todos os comerciantes, quantos legumes, quantas frutas se joga fora todos os dias. Se todos se unissem com aqueles que trabalham com os pobres e doassem esses alimentos, não haveria irmão na rua. Não haveria ninguém passando miséria. Então, ela começou ali a improvisar aquele galinheiro. Mais tarde, eles ganharam um terreno, construíram lá um hospital, e o hospital está lá em Salvador para quem quiser ver até hoje, atendendo a muitas pessoas. E ela, com aquele jeitinho simples, sorridente, foi conseguindo tirar muitos pobres da rua e dar um auxílio naquele último momento da sua vida. Porque muitos, quando eram recolhidos, não duravam muitos anos. Então, uma mulher que na sua simplicidade, não gostava de dar entrevista, sempre vivendo ali na sombra, uma mulher que se preocupou com os pobres. Aí eu vos digo, o que essa mulher ela tem de Jesus para nós? Uma mulher que caminhou somente fazendo o bem. Então, ela foi proclamada bem-aventurada Dulce dos Pobres no dia 22 de maio de 2011. E a data oficial da sua festa, a data litúrgica, então ficou no dia 13 de agosto. No dia 13 de outubro, o Papa Francisco, no Vaticano, proclamou então Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. Então, a Mãe Igreja, ao olhar para o exemplo de sua vida, vê que uma filha da igreja, uma batizada, seguiu à risca os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, que caminhou somente neste mundo fazendo o bem. Oh, que maravilha, se todos os batizados também pudessem caminhar a cada dia do seu itinerário, fazendo somente o bem. As leituras de hoje são importantes para nós que estamos aí na Semana Nacional da Família. Então nós estamos vivendo o tema o amor e a alegria do amor na família. Então ouvimos na primeira leitura do livro de Josué o nascimento de Israel como um povo. Em que sentido? Uma assembleia reunida. Então, ali
presidida por Josué, nós vamos ter uma conclusão da aliança, do pacto. Então, ali esse pacto está entre as tribos de Israel e Javé. E aqui nesta assembleia reunida, nós temos um clima de memória e gratuidade, onde Josué ele vai traçar as linhas da história de Israel. E Josué, então, ao traçar as linhas da história de Israel, ele vai mostrar que, para aquele povo, que esta história sempre foi presidida por Deus. Então, isso é bonito, porque cada um de nós temos uma família, cada um de nós temos um histórico familiar. E toda a nossa história de vida também, quando nós paramos para analisar, o que seria da nossa vida se não fosse o bom Deus? Então, é o nosso bom Deus que dá vida à nossa vida. É Ele que preside a nossa vida. Depois, em resposta a esta leitura, nós cantamos o Salmo 135. Eterna é a sua misericórdia. E o salmista aqui nos recorda: demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Então, Deus é a fonte inesgotável da bondade. E ao nos criar, nos criou a sua imagem e semelhança. Então, o nosso grande desafio nesta vida será caminhar fazendo o bem, sem ver a quem. Tudo bem que tem hora que nós somos feridos, e nas nossas feridas, às vezes, nos dá aquela coisa lá no fundinho do coração, de pagarmos na mesma moeda. Mas se alguém nos fere, se nós formos pagar na mesma moeda, qual é a diferença que nós estaremos fazendo nesta vida? Nós apenas vamos descer no mesmo nível de maldade do que o outro. Então, existem muitas pessoas maldosas no mundo, e nós não devemos agir iguais às pessoas maldosas, mas sim, a exemplo de Santa Dulce dos pobres, caminharmos fazendo o bem. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus, então, nós ouvimos aqui no capítulo 19, um tema atual para a nossa semana. Nós não preparamos, a gente vê o quanto Deus é providente. Na segunda-feira, quando eu falava do amor no matrimônio, então eu citava esta perícope do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Então aqui nós percebemos uma discussão tão velha quanto a criação do homem. Uma discussão mais velha do que o Evangelho. Que discussão era essa? O tal do divórcio. Então, para colocar Jesus à prova, eles estavam ali tramando uma armadilha, mas bobinho deles. Hoje nós temos uma consciência de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas naquela época eles não tinham. Eles tinham essa dificuldade de reconhecer Jesus como Deus. Então, para eles, Jesus não passava do filho do carpinteiro e de Maria. Então, aqui, eles vão até Jesus para o tentar e perguntam: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? O Senhor Jesus aqui vai citar o livro das origens, que é o livro do Gênesis. Então, ele vai dizer: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então Jesus, quando ele fala assim, Jesus está respondendo àquela questão com a mística do casamento. Então, no dia em que vocês se deram em casamento, vamos recordar, lembra lá a data do seu casamento, a igreja aonde
você se deu em casamento, o padre que assistiu o seu casamento, ou o diácono, ou uma outra pessoa que foi escolhida para assistir o seu casamento. Então, vocês deram a mãozinha direita um ao outro e ali fizeram o pacto conjugal. Eu, príncipe, te recebo, princesa, como a minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da nossa vida. Depois a sua princesa disse a mesma coisa. Então ali, praticamente, diante daquela assembleia reunida, diante das testemunhas, vocês já estavam casados. Mas depois do padre ter aceitado aquela entrega, aquele pacto, então ele abençoou as alianças. E o que são as alianças? Sinais visíveis de uma mística realidade. Então as alianças são de ouro, devido à nobreza também do sacramento. Então depois que o sacerdote abençoou as alianças, primeiro o príncipe pegou a aliança, deu um beijinho e disse: recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Foi lá na mãozinha esquerda e fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois colocou primeiro o príncipe colocou na mão da princesa e logo em seguida a princesa colocou na mão do príncipe. Então ali nasceu uma nova igreja doméstica e logo em seguida o sacerdote foi e deu a bênção nupcial, que foi uma potencialidade da graça de Deus para que vocês pudessem celebrar todos os dias da vossa existência a liturgia da vida matrimonial. Então todos olhavam para vocês naquele dia do vosso casamento e viam dois seres, um homem e uma mulher. Mas a partir daquele momento do pacto conjugal, vocês se tornaram um só coração e uma só alma. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então Jesus ele veio justamente rebater aquela lei que no período de sua existência, então tinha diversas escolas. E como essa questão do divórcio era uma questão tão antiga quanto a criação do homem e mais antiga ainda do que o evangelho, então para justificar, eles vai dizer: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Aí Jesus ainda cita: mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Então Jesus vai enfatizar que Moisés só permitiu tal coisa por causa da dureza do coração. Então, casou na igreja uma vez é para sempre, a não ser que aquele casamento não foi válido. Então, a pessoa quando ela procura a igreja, e a igreja então vai investigar, começa a escrever num papelzinho como é que foi, quando encontraram o namoro, a noite de núpcia, vai contando todos os detalhes ali. Então, vamos dar exemplo. Os que se dão em casamento têm que ter amor, sinceridade, fidelidade, maturidade, respeito. Se acontece mentira, o noivo ou vice-versa mente um para o outro, após o casamento descobre uma série de coisas desagradáveis. Aquele casamento não existiu justamente por causa da mentira. Então, por isso que hoje a Mãe Igreja, através do curso de noivos, que nós temos aí 10 encontros, tem lá o livrinho. Aí o povo logo fala: mas para que isso, fazer isso tão demorado? Quem casa, casa para a vida inteira. Então, é algo que requer de fato uma boa experiência, um bom conhecimento. As pessoas mal se conhecem e já querem casar. E acha que o casamento é apenas um ato social,
quer entrar na igreja de noiva, quer ali tirar fotos. Então, no dia do matrimônio, se preocupam com o laço do sapato, docinho, convites, mas eles mal querem saber qual a liturgia que a gente vai usar. Então, quando as pessoas de fato são da igreja, que são católicos, praticantes e participantes, a gente pega o sacramental, mostra para ele a riqueza das leituras, do salmo, as preces, as orações que vão ser feitas, e nós escolhemos junto. Quando a gente vê que a pessoa não está nem aí, nós mesmos escolhemos. Então, a coisa mais triste que tem é quando a gente está assistindo um casamento e a noiva fica mascando chiclete ali no altar, os fotógrafos então atrapalhando, e é um momento em que a liturgia, ou seja, a palavra de Deus está sendo dirigida para eles, e vai ser a palavra de Deus que vai sustentar a sua vida toda. Portanto, aqui eu gosto de conversar com os floristas, com os fotógrafos. Cerimoniário na igreja é só da porta da igreja para fora, da porta da igreja para dentro as regras são nossas. Então, se chega adiantado, ou seja, se chega na hora combinada, a gente deixa fazer todo aquele desfile que eles gostam de fazer, faz o percurso direitinho. Quando chega atrasado demais, eu fico lá na porta paramentado e já falo para o fotógrafo, não segura, entra tudo um atrás do outro, aí chega com um bico desse tamanho aqui no altar, as pessoas não respeitam, pensa que o padre tem que ficar à disposição deles, e muitas vezes eles esquecem que a igreja é casa de Deus, então eles vão se dar em casamento diante do local do sacrifício. Então vocês, santas mulheres, quando forem convidadas para serem madrinhas de casamento, por mais que a noiva fale assim, a cor é tal, mas na hora de vocês irem comprar os vestidos, vocês vão ver que vocês vão passar apertado, porque a maioria dos vestidos são todos pelados, aqueles rachados que vem aqui em cima, outro que vem aqui atrás. Então já entra, no dia do casamento, quem deveria aparecer? É a noiva e o noivo. Não, eles acham desfile de moda, aí faz bronzeamento artificial, para aparecer as marquinhas, e vem, quando toca o sino lá, colocou a música, primeiro entra o noivo com a mãe, depois vai entrando os padrinhos, a gente só vai observando o desfile que vai acontecer, e elas vão se sentindo, e eu só penso assim, mas são bobas, o dia não é delas, o dia é da noiva. Então, é um único dia, então deve se preocupar. Primeiro lugar, fazer a entrevista, porque não sabe se vai poder contrair as núpcias ou não, se vai poder casar na igreja ou não. Depois que se faz a entrevista, aí vai lá com o sacerdote, na agenda, ver uma data, para depois, quando você sair daqui com a documentação toda necessária, aí sim o casamento está marcado. Tanto é que a gente não marca casamento por telefone. Eu quero data tal. Não, enquanto você não trouxer os documentos, a gente pode até ali reservar, mas não significa que aquela data está garantida se a pessoa no devido tempo não comparecer para fazer a entrevista e trazer toda aquela documentação necessária. Então se faz um traje, muitas noivas, a gente percebe a preocupação. Então a noiva, quando ela entra com o terço na mão, entra toda comportada. Então hoje tem muitos recursos. Entra com um vestido longo, comportadinho, chega lá no salão de festa, geralmente aqueles vestidos eles chamam de duas saias, tirou aquela mais longa, ela fica com uma saia até o joelho e fica bonito. Então vocês veem que a beleza não está em a noiva entrar mostrando o corpo, a beleza está quando ela preserva e busca a modéstia, aí sim a noiva fica bonita. Agora quando carrega muito na maquiagem, aquela coisa, e vem e entra toda pelada na igreja, não tem beleza nenhuma, mas é uma feiura total. Então, o dia do casamento, o mais importante são os nubentes ali, conscientes do sacramento que eles vão assumir. Agora, flores, eu sempre nas entrevistas eu falo, observa bem as flores que eles estão te oferecendo. Se não for flor da época,
você escolhe determinadas flores, eles podem mandar buscar essas flores, às vezes até em Olambra. As flores vêm de avião, só que carece mais ainda. Rio de Janeiro, um calorão, casou no período do verão, você bota copo de leite e uma outra flor, cara, quando chega a hora do casamento, as flores já estão todas murchas. O dinheiro que você gastou ali, poderia comprar, investir na casa, num presente que não vai ganhar, numa viagem. Então, ali na entrevista de noiva, a gente dá todas essas dicas. As músicas que vão ser tocadas no casamento. Mas quando nós conhecemos, nós estávamos no cinema, aí estava passando Titanic. Então, eu quero ver se quando o seu barco estiver afundando, aí você bota o Titanic lá para tocar. Eu quero ver se Titanic vai salvar quando os ventos forem contrários no seu barquinho. Então, na igreja se deve colocar as músicas que são sacras, não é músicas profanas para serem tocadas aqui. E se a gente não pede isso no dia, depois a gente tem surpresa. Então hoje, gente, até mesmo o casamento, né, podemos falar assim, está virando comércio. Então esse cerimoniário, eles cobram para ficar com aqueles fonezinhos ali atrapalhando a celebração, porque esse que atrasa o casamento. A noiva chegou, abre a porta do carro, põe o pé para fora, vira o sapato para tal lugar. E eles, então, mandam lá no salão. Aqui na igreja nós temos a pastoral familiar, que geralmente é responsável dos lugares onde eu passei, mas geralmente também quando a pastoral familiar não atua, então a pastoral da acolhida, ela fica responsável para dar todas as coordenadas e todos devem obedecer. Nesse período de pandemia, então, a noiva tem que falar para as madrinhas. Todas as madrinhas precisam de trazer máscara. É permitido, quando se chega no horário, naquele cortejo ali, entrar sem a máscara, porque casa só um dia. Passou a manhã inteira no salão, chega de noite para tapar aqui a maquiagem, já ficam tristes. Então, entra sem a máscara, mas assim que vão para os seus devidos lugares, todos de máscara. E não precisa do pessoal da acolhida, nem o sacerdote ficar falando, atenção, ajuste essa máscara direito aí no seu rosto. Não, as pessoas têm que ter essa prudência. Se são amigos do noivo, o melhor presente que os convidados podem dar para os noivos é uma boa participação. Isso aí em tudo, seja casamento, seja batizado. Às vezes os convidados, eles fazem uma feiura na igreja. No dia não querem colocar máscara. Na hora que o sacerdote fala, ninguém responde, é só os noivos, se tiver alguma pessoa aqui da igreja, da pastoral atuando. Então, o sacramento em si, eles não valorizam. Então, quando vem as crises, eles têm aquela mentalidade pagã. Se não der certo, a gente separa. E acha que pode despedir igualzinho na época. Se o homem arrumasse uma outra esposa mais bonita e se encantasse com ela, então poderia despedir a esposa. Então era uma lei injusta, por quê? As mulheres eram rejeitadas e depois não conseguiam outro casamento e os homens ficavam numa boa. Então Jesus veio e corta isso. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E ambos possuem a mesma dignidade, os mesmos direitos. Então, tem esse negócio de sexo frágil. Quem casa, casa para ser feliz e fazer o outro feliz. Então, por isso que a igreja recomenda a castidade no namoro. Porque quando já vai vivendo uma intimidade muito grande no namoro, quando chega a hora de discernir, não sabe se ama de fato a noiva, se acostumou com ela ou se gosta de fazer sexo com ela. Então, o casamento, você não pode casar por causa dessas coisas, porque isso daí tudo passa. O casamento tem que ser por amor. Então, por isso que a Mãe Igreja recomenda um período de castidade, um período de oração. A vida de noivado não é uma vida fácil. Vocês imaginam dois seres que se amam, quando se encontram,
Os polos são como se fossem imã, um positivo e um negativo, eles se atraem. Então, precisa de ir diante do Santíssimo Sacramento, rezar, perguntar para Deus se de fato aquele é o companheiro que Ele quer para a sua vida e vice-versa. Porque depois do sim, não tem mais volta. Então, casou na igreja, é casado para sempre. Então, Jesus ele vai rebater isso e ao mesmo tempo ele disse assim, os discípulos vão dizer, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus vai responder, nem todos são capazes de entender isso. Olha a sabedoria de Cristo, de fato, nem todos são capazes de entender isso. Quantas pessoas não entendem que é necessário o sacramento do matrimônio? Então, na ignorância, qual é o lema deles? Juntado com fé, casado é. Ainda ri, né? Quem diz que juntado com fé, casado é? Não. Se não recebeu o sacramento aqui, então não é casado. Aí, Jesus ele vai dizer assim, ó, com efeito, existem homens incapazes para o casamento. De fato, todos aqueles que trabalham elaborando o processo de nulidade matrimonial, quando muitos casos chegam até nós vamos ver. Tem homem que não tem maturidade para assumir a vida matrimonial, não tem responsabilidade, é infantil demais, então não tem condições. E ao mesmo tempo ele vai dizer, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. O caso dos eunucos que acompanhavam as rainhas. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus, que é o nosso caso. Nós abrimos mão de termos filhos biológicos por causa do reino de Deus, mas nós assumimos esta paternidade espiritual. E Jesus termina dizendo, quem puder entender, entenda. Então, aqueles que de fato têm uma boa catequese, compreendem muito bem, mas muitos ainda não compreendem, então eles vêm para a igreja sem ter um compromisso, e se não der certo, cada um vai seguir a sua vida, e não é bem assim. Então esta semana, Semana Nacional da Família, rezemos por todos aqueles que assumiram a mística cruz da vida matrimonial, para que diante dos ventos contrários não desanimem, mas possam superar em Cristo Jesus. Assim seja.